Participar do programa e ajudar a fazer o Acontece Regional. Mande sugestões, fotos e vídeos por e-mail. Converse com a gente também pela nossa página no Facebook. Vamos agora conferir a situação das estradas que servem a nossa região. Nós temos imagens ao vivo cedidas pela concessionária Autoban do Sistema Anhanguera Bandeirantes. Você vê aí no início da manhã desta quarta-feira a malha viária regional sem maiores problemas para os motoristas. Esse é o quilômetro 103 da rodovia dos Bandeirantes em Campinas. Faróis acesos, mais tranquilidade neste trecho. Chegada à capital paulista também bem tranquila. Não há pontos de lentidão, não há problemas nem mesmo nas marginais lá em São Paulo. A chegada a São Paulo também pela rodovia Anhanguera é tranquila. Você vê aí o quilômetro 13 da rodovia Anhanguera. Os carros conseguem desenvolver boa velocidade. Ainda há trechos com pista molhada, portanto, exigindo mais cuidado aí dos condutores. Você observa que não há problemas, portanto, para os motoristas. Esse trecho aí é o quilômetro 47 da rodovia dos Bandeirantes. Visibilidade também boa, não há prejuízo aí para o motorista e o tráfego considerado bom também. Daqui a pouquinho a gente tem outra panorâmica das estradas para você. Agora a gente confere as manchetes dos jornais de hoje. Metro Campinas. Câmara ignora a análise de contas municipais. Correio Popular. Chuva forte castiga a região e leva caos a Santa Bárbara. Folha de São Paulo. Dilma dá 6 ministérios ao PMDB. PT perde espaço. E o Estado de São Paulo. Dilma anuncia mais 13 ministros e amplia espaço do PMDB. A Polícia Militar de Sumaré recuperou uma carga de eletrodomésticos avaliada em R$19 mil. Quem tem as informações é a Andréia Marques. Bom dia, Andréia. Bom dia, Sena. A carga de eletrodomésticos foi recuperada no bairro Matão, em Sumaré. O material está avaliado em R$19 mil. 3 criminosos foram presos, um conseguiu fugir. Segundo a polícia, o motorista foi abordado enquanto descarregava a carga. A vítima foi levada para um terreno baldio e liberada momentos depois. Foi o próprio motorista que chamou a PM. Agora a polícia procura pelo outro suspeito que conseguiu fugir. É com você, Sena. Ok, André, obrigado. Olha, foi enterrado nesta terça-feira o motorista do carro que entrou na contramão, na rodovia que liga Olambra a Jaguariúna no último sábado. O condutor bateu em outro veículo e matou 3 pessoas de uma mesma família. Ele estava internado em Campinas e não resistiu. Ismael Machado, de 55 anos, estava internado no Hospital Celso Pierro, em coma, e hoje pela manhã sofreu uma parada cardíaca. Na noite de sábado, ele trafegava pela rodovia Prefeito Aziz Lian, invadiu a pista contrária para fazer uma ultrapassagem e bateu de frente com o veículo em que estavam 5 pessoas de uma mesma família. Pai, mãe e filho que estavam no outro veículo morreram. O homem faleceu na hora. A esposa e o rapaz chegaram a ser socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Eles foram enterrados no domingo no cemitério municipal de Mogi Guaçu. As 2 filhas do casal foram encaminhadas para o Hospital de Clínicas da Unicamp, em Campinas. Elas continuam internadas e o estado de saúde delas é gravíssimo, segundo informações da assessoria de imprensa do HC. A família de Mogi Guaçu estava voltando para casa na estrada. Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Renovias e da Polícia Rodoviária prestaram atendimento às vítimas. Técnicos do Instituto de Criminalística de Mogi Guaçu fizeram perícia no local. Uma imprudência tamanha. Não há motivo de pressa, especialmente nesse período de festa, onde as estradas estão congestionadas. Muita gente acaba, infelizmente, abusando da bebida alcoólica e aí acaba provocando tragédias como essas aí que a gente acabou de acompanhar. Então, não há motivo justamente para as pessoas acabarem aí tentando se antecipar. A pessoa que vai fazer uma ultrapassagem perigosa, uma manobra arriscada, ele vai ali, às vezes quer passar o veículo à frente e vai ganhar nada mais, nada menos que alguns minutos. Coloca a vida dele em risco, a vida de outras pessoas em risco e não resolve a situação. Guardas municipais de Americana aderiram à greve dos servidores, agravando a crise na cidade.
A decisão foi tomada durante a manhã em uma reunião. Os guardas municipais resolveram cruzar os braços devido ao não pagamento dos salários de novembro e do 13º, mesmo motivo dos servidores da área administrativa. De acordo com o sindicato, 70% dos 340 GMs paralisaram as atividades. Eles aumentam o número de servidores parados. A greve dos funcionários públicos começou no dia 8 de dezembro e apenas 30% dos trabalhadores de serviços considerados essenciais estão na ativa. A Prefeitura de Americana tinha até esta segunda-feira para quitar as dívidas com os cerca de 7 mil servidores da cidade. Como não cumpriu o prazo, por determinação judicial, a administração terá de pagar uma multa de R$10 mil por trabalhador. A medida também vale para o Legislativo, onde parte dos servidores aderiu à greve. Ontem, a Prefeitura ingressou com um pedido de liminar para tentar anular a decisão judicial que bloqueia as contas da administração para garantir o pagamento. Em nota, a Prefeitura alega estar fazendo esforços para a solução do impasse e aguarda o despacho do pedido de liminar. E veja, daqui a pouco chuvas provocam estragos, mas não amenizam problemas provocados pela estiagem. A gente volta em um minutinho, não saia daí. E aí, meus queridos de Campinas e região, nós do Agora é Tarde queremos desejar um excelente fim de ano para vocês e um 2015 com muito mais humor. Boa festa! Os fatos que marcaram o dia. Informação e credibilidade. O nosso compromisso é com a verdade. Band Cidade, de segunda a sábado, às 10 para 7 da noite. Sete horas e 38 minutos, estamos de volta com o Acontece Regional. Vamos falar da meteorologia. Nós temos imagens de Campinas que foram captadas há pouco pelo cinegrafista César Roveri. Você vê aí já o tempo encoberto no início da manhã, né? Nuvens carregadas e, portanto, clima instável aqui na região. Durante a madrugada, a cidade registrou 18 graus, agora 20 graus. A máxima chega aos 25. O dia deve ter algum sol, mas com muitas nuvens, períodos nublados e com chuva a qualquer hora. Portanto, é justamente o quadro de instabilidade aqui em Campinas e também na região. E a previsão, portanto, de mais chuvas, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. E nesta terça-feira, 8 cidades entraram em estado de atenção. Segundo a Defesa Civil Americana, Águas de Lindóia, Campinas, Cosmópolis, Lindóia, Montemor, Nova Odessa e Santa Bárbara do Oeste ultrapassaram a margem de segurança, que é de 80 milímetros de chuva. E há riscos ainda de alagamentos. E apesar do estado de atenção aqui em Campinas, tem gente comemorando as chuvas dos últimos dias. Mas a quantidade ainda não ameniza os problemas provocados pela estiagem. Segundo o CEPAGRE da Unicamp, 2014 foi o mais seco dos últimos 127 anos aqui no interior do estado. É o desejo comum. Todo mundo quer saber mesmo é de chuva. A chuva é muito sagrada para nós. E ela veio com força. Já são 4 dias de muita água. Entre ontem e hoje, choveu mais de 90 milímetros em Campinas. A umidade e a frente fria na região amazônica trouxeram um alívio, mas a população quer mais. Melhorou um pouco, né? Mas tem que chover mais, tem que cair mais água. Tá precisando, né? O rio tá seco. Precisa vir mais, bem mais. A preocupação não é à toa. O sistema Cantareira é a nossa principal fonte de abastecimento e foi bastante castigado durante o período de estiagem. Apesar das chuvas dos últimos dias, o nível está em 7%. Para o Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, é preciso chover muito mais para recuperar os prejuízos causados pela seca. Dá uma aliviada no nível dos rios, pelo menos.
Mas em termos de armazenamento para atendimento da população, praticamente não. Nós precisaríamos de muito mais chuvas do que isso para repor. A água que está faltando no solo, que o solo está seco. Então ele tem que receber aí 80 a 100 milímetros de chuva para voltar a ficar úmido e daí passar a armazenar água. Ela mantém uma situação estável, mas em termos de recomposição do total volumétrico de água, não. A estiagem castigou mesmo 2014. Foram 12 meses de muita secura. Segundo o CEPAGRE, este ano foi o mais seco dos últimos 127 anos. Supondo que chova dentro da média que normalmente ocorre, nós teríamos aí no mínimo 10 anos para que o Cantareira voltasse a uma condição de verter água. No mínimo, chovendo dentro da média. Chovendo mais do que a média, é evidente que reduz esse prazo. Mas a média para nós é muito pouco, em termos do que nós passamos na estiagem. E ninguém quer ficar sem água justo nas festas de fim de ano. Tá precisando, né? Muita seca. Mas não precisa se preocupar muito. Deve vir muita chuva por aí. Aqui até mais ou menos o início, até dia 10 de janeiro, são períodos de chuvas mais fortes, daí dá uma acalmada, né? Fica um tempo mais seco, volta a chover. Então há uma perspectiva bastante boa nesse sentido. E se o tempo fechar durante a ceia de Natal ou na passagem de ano, é um motivo a mais para comemorar. Já estou preparada. O problema é esse, né? O seco demais é problema e se chover demais também acaba gerando transtornos. Mas assim é a natureza e se o homem continuar desmatando aí, né, as matas, é claro que vai piorar um pouco mais. Bom, vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro Campinas. Bom dia, Carlos Giacomelli. Bom dia, Sena. Bom dia a você que está em casa. Sena, já comprou seu presente de Natal? Então é melhor correr, viu? Principalmente quem ainda não comprou e precisa comprar presente para criança, viu? Porque os brinquedos estão se esgotando. Os mais procurados já estão fora dos estoques. Então é bom correr, viu, Sena? Além disso, eletrodomésticos vendendo muito, eletroeletrônicos, celulares. O Metro traz uma matéria mostrando todas essas vendas, essa correria em cima da hora para comprar o presente de Natal jeitinho brasileiro, né, Sena? Além disso, o Metro também traz os reflexos da chuva aqui na região de Campinas, muita destruição, alagamentos e também mostra uma entrevista exclusiva com o técnico Vadão, conhecido aqui do Campineiro, que foi campeão com a seleção feminina de futebol. Então não perca que está muito legal o Metro hoje, muitas receitas de Natal também para você fazer na sua ceia. Um abraço e até mais. Ok, Giacomelli, obrigado. Agora vamos aos estúdios da Rádio Bandeirantes AM 1170 para o destaque do dia. Quem está lá é o Marcos Andrade. Bom dia, Marcão. Bom dia, Sena. Bom dia para você que acompanha o Acontece Regional. Hoje o principal assunto do Primeira Hora continua sendo as chuvas que caíram na nossa região e causaram transtornos em algumas cidades. Também vamos acompanhar o movimento nas estradas e rodovias que cortam aqui a nossa região nessa saída para o Natal. Na sequência da programação da RB, tem às 8 horas o José Arnaldo no Jornal Gente e às 10 horas eu e Juliana Caetano te esperamos no Manhã Bandeirantes em AM 1170. Até lá. Bom dia, pessoal. Bom, a Câmara de Vereadores de Campinas termina o ano com a fama de engavetadora de contas municipais. O que significa isso? Todo prefeito ele tem que prestar conta de tudo que gastou, de tudo que entrou no ano para o Tribunal de Contas do Estado. E o tribunal fez um levantamento das prefeituras do Estado de São Paulo e pelo menos 25 câmaras não votaram as contas dos prefeitos. E entre essas 25 câmaras estão a de Campinas. Só para vocês terem uma ideia, tem contas que estão na gaveta aqui do Legislativo Campineiro há 12 anos. As contas que não foram votadas são da época das gestões da ex-prefeita Isalene Tiene, tem contas e do Dr. Hélio, que foi cassado por suspeita de corrupção. A Câmara diz que ela votou o ano passado algumas contas, mas que ainda, pelo menos na gaveta, tem 5 contas, segundo o novo presidente, o Rafael Zimbaldi. Já para o tribunal tem 8 contas na gaveta. Qual é o problema, gente, de não se votar essa conta? Até a instituição da lei da ficha limpa, os prefeitos levavam pau no Tribunal de Contas,
o tribunal até chegava a mandar o relatório para o Ministério Público, mas nada acontecia. Quando a lei da ficha limpa foi aprovada, o prefeito que tem conta rejeitada pelo Tribunal de Contas não consegue mais ser candidato, ou pelo menos ele até consegue ser empossado, mas acaba sendo retirado do cargo por via judicial. Então é isso, a partir da lei da ficha limpa, os prefeitos passaram a tomar mais cuidado com as contas para poder gastar os 25% em educação, gastar os 15% em saúde e não ter problema com superfaturamento em contratos ou contratar muitos assessores. Mas o novo presidente, que assume agora dia 1º de janeiro, disse que vai pegar essas contas que estão na gaveta, ele vai desengavetar e falou que vai votar todas as contas, doa quem doer. Bom, vamos esperar para que a Câmara, então, não termine o ano de 2015 com essa, eu acho assim, vamos assim dizer, com uma pecha, né, de Câmara que não trabalha. Bom, pessoal, eu vou me despedir de vocês, porque eu vou entrar de férias e eu só volto em fevereiro. Mas antes eu quero desejar um Feliz Natal para vocês e um ano de muita saúde e de muita paz, porque o resto, né, a gente corre atrás. Até fevereiro. Um abraço. E depois do intervalo, mais de 200 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Campinas durante o feriadão de Natal.